Ó, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. primeiro negro. Primeiro negro. Hoje eu estou fazendo história em Rio Sul. Como partido. Então você como negro. Não, mas antes de mim, eu li uma vez no jornal que ela era né? Eu li no jornal uma vez. Primeira negra, doutora. Não foi você que era. Não era você que estava não era você? Isso. Eu fiquei muito contente quando eu li no jornal e via. Eu Primeira negra, doutora em literatura. Literatura, né? Tá, e nunca deram importância para ti sobre esse caso? Isso em inglês, Então, eu li uma vez, já faz anos que eu li isso no jornal, faz anos, faz uns 5, 6 anos. Não foi isso? Fazem 5 anos. 5 anos. Então, primeira negra doutora em literatura. Eu li no Não jornal. era doutoranda. Doutora, não era? Não. Doutoranda. Doutoranda. Eu tinha passado No concurso. para doutorado. Entre as 10, ela estava colocada. Então, mas ela não é doutora? Agora ela ela não é é doutora. doutora. Agora estou escrevendo, estou finalizando Naquela o época era doutorado. não. É doutora? Estou finalizando o doutorado. Doutorado? Ah, não. Não, título não, sou doutoranda, estou finalizando o Tá, doutorado. tá. E 2 anos eu parei, por motivos de doença, parei e retornei novamente para pegar o título, né? O título, de doutora. De doutor. Eu Eu escrevo sobre. Mas é a primeira negra mestre. mestre. Não sei quem é, mas Mestre em literatura. Literatura. E não dou valor. Doutoranda em educação, mestre em literatura. E é sobre isso que a gente, na verdade, a gente fala um pouco também sobre isso. Então, assim, ó, por exemplo, nós somos ligados à educação, a gente conversa sobre essa questão da discriminação, de discriminação racial, essa questão da cultura racial em relação à escola. Como você tem um pouco mais de, né, Jorge, que tu tens um pouquinho mais de experiência dentro da vida política, você poderia falar assim, ó, como que você vê o negro, o espaço do negro ou o negro dentro desses espaços políticos, ao contrário, É a né? mesma coisa a mulher. Como é que tu vê isso? Hoje em dia tem que ter tanta porcentagem da mulher para se candidatar. Uma cota, né? Uma cota. Daqui um dia eles estão fazendo o mesmo esquema com o negro também. Uma cota para o negro também para se candidatar. Na verdade, porque hoje em dia o negro não tem muito espaço. Primeiro, ele não tem dinheiro para ser candidato. Hoje em dia, para ser candidato, precisa ter dinheiro, não é? Para se eleger, não é? Então, hoje em dia eu vejo, tem que ter uma cota 30% feminina. É uma briga para a gente conseguir mulher para ser candidata. Daqui a um tempo, vai ser também a mesma coisa do negro, porque o negro também não tem dinheiro, é sempre rejeitado, e para ser candidato, tem que ter dinheiro para ser eleito, senão nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Chega quem tem dinheiro. Eu li ontem até no jornal, estava lendo, até podia ter trazido. Estava lendo sobre isso que já está, né? Na Câmara, no Senado, já tem uma lei de cota para negros dentro da política. Isso. É igual na universidade. Tem que ter uma cota de alunos, de vagas, para aluno também entrar na Universidade Federal. Isso para mim é um absurdo também. É um absurdo. É um absurdo. Mas a gente tem que ver assim, ó. É um absurdo, de que ângulo que ele é um absurdo? Ele é um absurdo a gente precisar ter que fazer uma cota, né? Porque o correto era que todos tivessem direitos iguais, mas nós não temos. Mas não tem o direito igual. Mas só que, por que não temos direitos iguais? Porque quem tem dinheiro bota o seu filho em colégio particular. E depois, quando o guri se forma no segundo grau no colégio particular, ele vai fazer vestibular para a Universidade Federal. Pública. Onde está tirando vaga dos negros, das pessoas pobres que não têm condições de fazer uma escola particular. Aí tira a vaga. Por isso que veio essa cota. Lógico, por isso que veio essa cota. Para ter chance também do negro entrar também. Que eu acho um absurdo. Eu acho a pessoa que estudou a vida toda no colégio particular tem que fazer vestibular para a faculdade de particular. Lógico, não é verdade? Continuar pagando. Se pagou a vida toda, porque não, agora que chegou a hora. Tá me entendendo? E por isso que o negro nunca vai ter chance. Lá na época que acabou a escravidão, não tinha terra, não tinha casa, botaram os negros tudo pra rua, quando os fazendeiros fechou as fazendas dizendo que não podia mais ser escravo. Não é? Isso. Aí os negros perguntavam, pra onde que eu vou?
E hoje ainda o nego pergunta ainda, para onde que eu vou? Aonde que eu vou estudar? É verdade. Para onde nós estamos indo? Aonde que eu vou estudar? Porque Ainda continua ainda. as universidades federais também são voltadas Para uma elite, né? para elite, Pra né? elite. Pra elite. As Pra universidades com os melhores professores, que são as federais, né? São voltadas para elite. No Brasil é diferente, né? As universidades que são particulares, né, não têm tanta qualidade. Elas estão brigando até hoje para obterem alguma qualidade iguais à pública. A pública federal. E a pública é para o público. E quem é Só o que maior público cliente da faculdade particular? o pobre. O pobre. O pobre. Porque não Porque- consegue entrar. Não. Porque Entra não na tem federal. acesso. Aí ele se esforça para pagar. Ele vai competir Com com quem estudou quem? a vida toda em colégio particular. Então, Coração de Jesus, catarinense. É. E aí vai. Escola técnica. existe no Brasil uma Nós estamos falando inversão. daqui, isso é Catarina, né? Estou falando daqui, Florianópolis. sim. Não, Coração de mas Jesus, catarinense, energia, Mas e aí vai. Mas é geral, é em nível de Brasil. Existe uma inversão de valores Uma no Brasil. inversão. Né? Eu lembro. Nos cursos, né, lá no curso primário, no ensino médio, no geral, o colégio, a escola pública, ela sofre com mau pagamento de professores, embora tenha excelentes profissionais, mas que não são remunerados, que a gente passa, que eu sou professor também, se passa uma vida inteira estudando, né? E se passa num concurso, chega lá, vai ser professor pensando que vai melhorar a sua vida. E, no entanto, o professor, ele não é valorizado, muito antes pelo contrário, ele é desvalorizado. Existe uma desvalorização da nossa categoria, da nossa profissão, né? Eu vejo assim, por exemplo, você vai falar com um médico, com um engenheiro que fez os mesmos anos de universidade nossa, mas é o doutor fulano, né? É o engenheiro fulano e tal, ele tem uma importância e tem uma remuneração compatível com a profissão, com o curso que ele programou na vida dele. Assim nós também temos essa mesma valorização. Nós também nos programamos para ser professores. Mas o tratamento que nós temos diante do público no geral é diferente, né? Eu sou da antiga, então eu me lembro que professor, que na minha época, era o senhor professor. Na época eu estudei. Era o senhor. Hoje não. Hoje não é professorzinho. Né? Chega até a bater em professor. O aluno está Chega até bater. agredindo, né? E ainda ele tem lá o poder público dá razão muitas vezes para esse aluno. Ô diretora, tá aí contando um pouquinho da história da família da Terezinha, assim, o que tu nos conta um pouco mais, o que a Terezinha mesmo pode dizer, assim, dessas raízes, né, que começaram, se instalaram aqui na região da Saudade do Prado, Algumas coisas assim que eu li, né, e que eu guardei, que eu tenho essa lembrança, foi, por exemplo, desse primeiro senhor, que quando eles foram libertos, né, que aportaram em São Miguel, e ali em São Miguel escravizados, e posteriormente foram libertos, e como o senhor mesmo falou, a grande maioria veio para cá, para esse morro chamado Caseca. Por quê? Porque esse primeiro senhor, seu Caseca, foi o primeiro negro a morar aqui nesse lugar, que era tido também como esconderijo dos negros. Os que fugiam também vinham. Mas de onde eles vieram, os primeiros? Eles foram primeiramente para esse sítio, chamado Sítio Velho, que ficava na Saudade. Não, o sítio velho é em Sorocaba. Em Sorocaba, bem no interior, né? Para lá da Saudade. Eu não conheço o sítio velho, eu sei que é em Sorocaba. É lá nesse local que eles ficavam, né? Que eles Isso, moraram, isso, no então, Sítio Velho. Então, Eles vieram, São eles Miguel. eram escravizados, né? Daí vieram dali de São Miguel. Das fazendas. Das São fazendas, Miguel tinha fazenda. das fazendas, sim. E posteriormente, então, a partir desse sítio velho é que eles foram se estabelecendo. E a grande maioria, a história da Dona Terezinha que eu li, que eu tenho visto assim, né, Dona Terezinha, é que seu pai, né, que é o seu Aurino, né, e a Dona Marina, que era sua mãe,
eles vieram para cá, para esse local, e foi o terceiro negro a vir para cá. Então, a partir daí, a família muito grande, né? A sua família foi aumentando, esses 17 filhos, né? Que vocês eram. E o seu Aurino era muito conhecido. Ela foi muito, muito requisitada como parteira. Então, os partos todos eram feitos por ela, né? E aí que eu penso que a história, eu gosto de estudar essa parte da história, né? A parte que me faz pensar na parte literária, nessa parte vivida, né, para depois escrever. Então eu gosto disso. Onde eu tenho que pensar na política, eu já não gosto. Isso me abstém. Eu gosto de trabalhar essa outra parte, né? A parte vivida, essa parte que eu posso contar, essa parte literária da coisa. Então o que me traz a pensar muito e ficar muito feliz de conhecer Dona Terezinha é pensar assim que seu pai e a sua mãe tiveram grande vivência. Eles realmente foram eles que fizeram esse morro renascer. Esses 500 negros que hoje existem aqui nesse morro, chamado de Antigo Morro do Caseca, aqui nesse morro, entre esse morro que eu digo, eu quero falar no Prado em geral, né? Que foram pessoas que, por exemplo, a senhora tem esse seu parente, que a senhora já não tinha tanta intimidade, mas ele já pertence, o senhor mora em... Rio Caveiras. O senhor é do Rio Caveiras, mas aqui, o senhor morava aqui? Não. A minha mãe tem 93 anos. Tá. A minha mãe é parente, a minha mãe... Tá, e a sua... Meu pai é parente dela. Sim. Dos e pais dela. A sua mãe morava aqui? Não. Anteriormente. Minha mãe já veio do... Lá de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara. Veio de São Pedro de Alcântara, foi então, para Antônio Antônio Carlos. Olha só a história desses negros. Veio de São Pedro de Alcântara, foi para Antônio Carlos. E aí, quando casou, foi morar lá onde nós moramos até hoje. Minha mãe mora lá quase 80 e poucos anos. Olha só. Naquele local onde nós são moramos parentes, hoje. É uma história muito bonita. Essa parte da história é maravilhosa de se aprender, né? Então, o que eu sei da sua família é isso, Dona Terezinha, que mais esses 500 negros que tem aqui no Prado, a maioria vieram da primeira família, a família mais antiga desse Morro do Caseca é a sua. Posteriormente veio a outra família que foi depois da Costa, né? Que foi a família Silva, a família Vieira. Então, todas essas famílias vieram, né? Eu acho que, claro que casando um com o outro, conhecido como a do senhor já veio lá. Souza. Ó, a senhora é Souza, Que casou. uma família super importante, também é a família de negros mais antigos, são essas famílias, a família Costa, a família Vieira, a família Silva e a família Souza. São essas 4 famílias mais antigas de negros de Biguaçu. São as famílias. E são as famílias que exerceram grande importância nesse crescimento da nossa cidade. E por que nenhum negro desses foi visto até hoje? Foi reconhecido, né? Uma história, né? Por que não foram reconhecidos? É uma pergunta, eu preciso dar resposta para essa pergunta. Por que nós precisamos hoje, visto que a Dona Marina, a mãe da Dona Terezinha, foi uma das primeiras parteiras? Quantos partos Quantas pessoas? essa senhora, quantas pessoas nasceram através das mãos dessa Ela era senhora? buscada durante as noites, ao invés de carroça, para ir atender lá na fazenda de dentro. Olha que coisa bonita, a gente me arrepia. 3 me Riachos. arrepia. Né? Eu já não digo, como eu citei o Pedro, todos Pedro praticamente. Pedroso. Não só o Pedro nasceu, Sim. ele e todos os irmãos, que são 7 ou 8, nasceram com a minha mãe como parteira. Mas a tua mãe chegou a ser escrava, teu pai? Não. A minha mãe é de 1914. Meu pai que é de 1910. Seu pai. Ele faleceu É em de 1995. A única coisa que eu sei que por isso que essa rua tem o nome da minha mãe, é indicação do Pedro Cardoso, que homenageou a dindinha dele, Dindinha dele. né? Chamada de Dindinha A dindinha dele, o dindinho Aurino e a dindinha Marina até hoje. Mas pela idade de nascimento, ainda que eles não tenham sido escravos, Não, eles têm nasceram no outra meio história. desse processo. Foi. Eles nasceram no meio desse processo. Que Foi. tipo de histórias que eles contavam? Eu sei que tá louquinho pra saber, né? Ainda tinha- Teu olhinho assim, ó. tá piscando. Assim, ó. Fala, conta. Eu não lembro. Eu entendo hoje que talvez
para usar que decepção, os negros esconderam muito a história, como foi uma história triste. Eu penso hoje, talvez uma história de pedofilia, né? Uma história de Abusos mesmo. que eles abusos de sofreram. todos os tipos. Torturas. Eu escrevi sobre isso até ali para o meu filho, que ele trabalha ele faz história na Federal, o meu bebê, e o... É bebê. Tá certo, isso mesmo? Eu escrevi para ele sobre o negro quando eu tenho algo escrito ali, eu peguei os cadernos dele e vi. Mas o meu pai contou, por uma história que me marcou, uma prima dele que andava manca, uma perna mais curta. Eu não conhecia essa prima, eu não lembro quem era, mas ele contava. Quando eu digo assim, eles esconderam algumas histórias, talvez por vergonha, né? É como a pessoa que apanha não quer contar que apanhou, é humilhante. Hoje, mais esclarecida que eu sou, então eu penso assim, muita coisa, a nossa história foi escondida. Porque o pai contava, voltar uma prima dele, não sei, que tinha uma perna curta, porque ela nasceu com a alforria a lei do ventre livre. Mas houve muito aquela situação, né? Nasceu antes de ser assinada ou depois. Aí ela ficou nasceu o ventre livre. Isso. Mas os pais, a mãe dela, que não era respeitado, né? Ela era escrava. Diz que o escravo criava filho, amamentava, certamente catava algumas frutas, alguma coisinha lá dos patrões, que o nego sempre foi muito ligeiro, né? Tem que ser. Ela amamentava, limpava a criança e deixava no berço. E tinha que ir trabalhar. Ela era escrava. E um dia, quando ela voltava, ia cuidar do seu bebê. E diz que quando ela foi cuidar do bebê dela, que é a mãe dessa prima do meu pai, que ele contava, no que ela foi tirando, e naquela época enrolava em panos, né? Não tinha calcinha, não tinha marca calcinha, não tinha uso, né? No que ela foi tirando os panos, a pele da criança foi vindo junta. Que certamente os senhores de engenho, ou talvez aquela criança fosse filha de um dos senhores de engenho, ela foi confirmado, foi botado água quente em cima da criança, só que com um pano e tudo, só que a criança não morreu. Ela ficou, talvez por estar tão embrulhada em panos, a água não chegou a atingir. Talvez isso, eu penso. Então ela tinha essa perna curta por ter sofrido isso. Hoje é assim, é o quê? Né? E essa mãe, né? Ter que engolir, né? Então a história que o meu pai contava, mas eles não contavam muito, a ponto que eu não sei quem foram meus bisavós, nem materno, nem... Porque a história do meu pai, a minha avó, Júlia, morreu quando eles eram muito pequenos, o meu pai. E o meu vô Chico, casou com quem nós conhecemos como vó. Nós chamávamos vó Donga, né? E daí meu pai me disse, a avó Júlia, eu sei que a mãe do meu pai era Júlia. Nunca me lembro do pai dizer assim, essa que é minha tia, porque era irmã da minha mãe mesmo. Eu entendo que era como assim,
meu avô casou com outra pessoa. Aquele vínculo com a família da falecida, dos filhos da falecida, todo apagado. Os filhos da falecida passavam a fazer parte da família da outra, que chegou, da segunda esposa do meu avô, que era viúvo. Mas o meu avô, quem eram os pais dele? Seu avô era de onde? De onde veio meu A avô? senhora não sabe. De onde veio meu pai? É isso que eu vivo me perguntando. Até coisa, né? Posso falar E alguma o meu coisa filho sobre isso? cobra isso de mim. Tá. Mãe, de onde é que teu pai veio? Eu não sei. Portanto, eu não tenho uma foto da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, eu tinha uns 22 anos, por aí. Eu vou te responder. Porque o vazio que fica Fica um é porque é uma vazio. história que foi roubada. Foi roubada. Uma história que foi roubada pelo foi racismo, escondida. uma história que foi decepada por conta da ganância do homem branco em escravizar o homem negro e não permitir que ele tivesse suas famílias. E não A lei do permitir. ventre livre, que a senhora citou também, dona Terezinha, o que adiantava eu escrava e o filho que nascesse de mim a partir daquele dia pudesse ter liberdade? Que liberdade era essa? Como se eu não ia ter como ter ele perto de mim e cuidar dele. Então, assim, a nossa luta mesmo, que a gente batalha em cima em questão do resgate dessa história, em que as pessoas de hoje saibam verdadeiramente o que aconteceu, que quando elas souberem realmente como aconteceu, elas vão se dar conta de que esse país é racista, sim, até agora. Pelo fato de até agora não ter reconhecido isso, de não ter tomado conta que tem muitas pessoas como a dona Terezinha que não sabem quem são os seus antepassados. Claro, é óbvio, seus antepassados foram sequestrados, estavam presos em algum lugar, seus avós foram separados, um vendido para uma fazenda, outro vendido para outra. Quantos de nós aqui, sem saber, podemos ser irmãos? Nossos pais antepassados poderiam ter sido irmãos, porque afinal as nossas famílias foram separadas. Quem garante que eu e meu marido não somos parentes passados? Sanguíneos? Não, isso, que de sangue a gente é, porque nós somos uma raça, que dizemos assim, somos irmãos. Graças a Deus nós somos uma raça que nos consideramos, por ser uma raça negra, uma raça de irmãos. É uma irmandade. Mas eu acho assim, a violência mais brutal de tudo isso dentro do processo de escravidão foi isso. Nos negaram nossas histórias, roubaram nossas histórias, mataram nossas famílias, destruíram o nosso futuro. Quando alguém falou aqui, que o seu Hamilton falou, a gente não sabe aonde a gente vai. Claro que nós não sabemos ainda. Nós ainda estamos lutando, nós continuamos lutando. Ainda não acabou. A luta não acabou. Então nós nem sabemos se nós vamos chegar a realmente aquele lugar onde a gente almeja, né? Que é uma igualdade, mas uma igualdade de verdade. Ou seja, uma igualdade que seja diferenciada, porque não se pode tratar os diferentes iguais. Se nós tivermos uma vida toda sendo tratados diferentes, hoje, para que a gente consiga ter igualdade, nós precisamos de uma diferença também de tratamento. De uma diferença de tratamento, para poder alcançar. Tá, eu digo para ti. Senão nós não alcançamos. Assim, ó, eu lembro que eu fiz trabalho para o meu filho, a população escrava, em São Miguel da Terra Firme. Aí, o último parágrafo, eu escrevi: após a alforria, muitos escravos trabalharam e adquiriram bens, e até mesmo chegaram a adquirir alguns cativos. Isto prova a hierarquia social escravagista, não deixando de revelar as evidências da liberdade. Demonstra também a verticalidade na sociedade cativa.
demonstra ainda que as possibilidades de negociações fugiram aos limites da propriedade senhoril, colocando em xeque a visão tradicional de escravidão, onde o cativo é tido como um bem pessoal do proprietário, sujeito a punições e agruras, né? Agruras do cativeiro, sem chance de estourar as amarras que ainda hoje o prendem. Eu terminei, né? Não sei, eu sei que foi de uma apostila do meu filho, pediu para eu trabalhar em cima. Então, falando nisso, então, eu já fiz isso aqui ano passado, eu acho, para o meu bebê. Não foi esse ano que eu dei esse caderno. Porque no fim do ano a mamãe compra os caderninhos para o filhinho, para a faculdade. Então, foi desse ano, da outra fase. Então, é isso, né, que a gente está falando aqui. O escravo foi roubado e até hoje... E aqui, porque eu li só o último parágrafo, né? Uma conclusão mais ou menos do trabalho que eu fiz para o meu bebê, que ele faz doutorado ainda, né? Bacharelado em História também. Então, é isso que a gente vê, que a gente sente. É isso que fez eu não saber quem era o meu pai. É isso eu não saber. Eu sei que nós tínhamos parente São Miguel, tinha um Verediano, ele era da polícia. Eu não sei porque, uma coisa que eu percebi, que muitos daqueles negros foram para a polícia. Não sei qual é a ligação. Talvez fato de... não sei. Eu penso que isso dá um estudo Foi. muito bonito, sabia? O fato do negro ir para a polícia. É. Isso é um outro tipo de estudo. E ali para as picadas hipotecas, São José já, né? A gente tinha família muito ali, que é a família da Landa, que agora está aqui no Prado também, né? E alguns parentes assim longe. Outra história que aconteceu, mas já foi, que meu pai tem uma irmã, teve, dos meus tios só tem um vivo que mora ali, na Boa Vista, o tio Dico. Aquela família ali da dona da falecida Antoninha, daquela... Na Boa Vista, no mundo da Boa Vista. A Boa Vista é ali logo atrás da Univale agora, Sim, né? sim, sim. Ali é aquele senhor velhinho lá, Tem é o irmão do meu pai, seu é Olívio? Costa. Mas já morreu, né? O tio Dico tá ali bem vivo, fazendo desaforo e recebendo desaforo ainda. Dona Terezinha, a senhora falou de uma festa que tinha... Tá, eu vou falar da festa de Santana. A festa Santana. Outra, mas essa história assim, ó, o meu pai tinha a tia Cantídia, irmã dele. Nós só fomos conhecer a tia Cantídia quando já os filhos da tia Cantídia e do meu pai eram vivos. Porque, como diz a minha cunhada, moral de cueca. O caso da violência, do estupro, hoje, naquele tempo, era a moça que era sem vergonha. E também em Itajaí, a tia Nina, uma das irmãs do meu pai, morreu sem se saber porquê. E a família, uma ou outra vez, nós vimos filho da tia Nina. Porque a tia Nina foi mãe solteira, engravidou em solteira. Filha do primeiro casamento do meu avô. A avó Donga, que é a madrasta do meu pai, não aceitou, botada para a rua de casa. Então, a situação, né? Analfabeta. Então, se ela é engravida solteira, vai para a rua de casa, a consequência é ela ter mais filho, ela talvez se prostituir para se manter. Desculpem a expressão, a casa é minha, eu vou falar. A puta da família. A tia Nina, era Evangelina o nome dela. E a tia Cantídia, nós fomos conhecer, tanto que quando meu avô morreu, nós fomos chamar a tia Cantídia e ela disse, não, nunca vi meu pai
desde que eu tinha 14 ou 15 anos. Não é agora com quase 80, porque meu pai morreu, que eu vou no enterro. Consequências. Porque a tia Cantídia foi mãe solteira. Engravidou solteira. Vejam que história. Que hoje eu resgato. Ela engravidou solteira. Botada para a rua de casa. Ela parou no sapé, o pasto do gado. A coloninha, aquele reduto ali. Mas por quê? Uma irmã morando ali na coloninha. A família toda aqui em Biguaçu. Por que essa família não se encontra? Daí, diz que a história tem que dizer assim, para sorte, que diz que o azar quando vem acompanhado, ela engravidou, foi posta para a rua, quando os filhos nasceram eram gêmeos. Além de ser mãe solteira, sem ter beira, teve gêmeos. O dobro. Teve gêmeos. Diz que ela, para ir trabalhar, ela deixava as crianças em casa. Essas duas gêmeas morreram. Depois ela teve a mãe da Mari, que ainda é minha prima e é minha cunhada, né? Era filha da tia Cantídia. Então assim, aí a tia Cantídia teve a Eli, que era mais velha que a minha cunhada. Depois meu irmão casou com ela, né? E praticamente nós fomos conviver com a tia Cantídia só depois do Didi, o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, casar com a filha mais velha dela. Aí a tia Cantídia criou, teve aquelas duas, morreu. Talvez continuou se prostituindo, mulher de vida fácil, a mulher que tinha um filho, todo mundo podia usar e abusar. Era assim. E até bem pouco tempo era, né? Eu acho que não vai mudar essa história. Não. Não vai mudar. Aí ela teve mais filhos e mais filho. Então ela teve o Lauro e a Eli e o Gica, quando nós conhecemos, e a Yara. Hoje só a Yara é viva. Então, como é que conheceram? A minha irmã, a Ivonete, a mãe da Jane, trabalhava na Humaitá, no Estreito. Quem conhece Florianópolis conhece a rua Humaitá, né? Na família Carneiro ali. E se a Eli morava no pasto do gado, era das que vinham com as trouxinhas de roupa, ou às vezes até pedir pão, no centro. A Humaitá com o pasto de gado é o caminho direto, não é? Daí, a Ivonete trabalhando de empregada doméstica ali, passava aquela moça, elas se achavam parecidas. E talvez elas já sabiam que também era muito escondido. Meu pai nunca me lembro dele dizer assim, eu tenho uma irmã que pode morar por ali, né? Né? Era escondido, como diz a minha cunhada, ali é uma moral de cueca, né? A minha cunhada diz que tem certas coisas que é moral de cueca. Aí elas tanto se olhavam, de certa vez se atraíram, o sangue fala mais alto. As duas se olharam tanto, até que as duas conversaram. Eu sou de Biguaçu, mas a minha mãe disse que os pais dela é de Biguaçu, e não sei o quê. Eu tenho uma tia Cantídia, eu tenho um tio Aurino, a Cantídia e o Aurino irmãos. Aí ele disse, eu venho te buscar no domingo à tarde para ir lá na minha casa. Mas a minha irmã era empregada doméstica, mas de domingo à tarde tinha que vir para casa, o papai tinha que saber. Mas a Ivonete sempre foi sapeca. A Ivonete disse, eu vou. Vem me buscar que eu vou na tua casa. Aí é onde começou a conversa. E o Didi também, sempre foi mais malandro, encontrou a casa da tia Cantídia lá e acabou, lá no Sapé, né? Acabou casando com a Eli. Mas vê o preconceito. Mas ele quer que eu fale da festa de Santana, né? Pode continuar, pode falar. Não, essa história aí, eu vou dizer. E eu nunca me lembro de eu ter podido falar isso, mas é uma coisa que está assim, né? Que eu não me conformo em não saber dos meus ancestrais, né?
Hoje, porque a gente tem mais consciência. E antes a gente era alienado. Papai dizia, foi assim. Até eu digo, acho que é por isso que eu sou separada hoje em dia. Depois de 30 anos de casamento, no civil e no religioso, tudo como manda a lei. Tive coragem de dizer pro meu marido, Não dava. não. Até foi ele que me provocou. Eu tenho um gênio muito forte. Aí ele disse assim, eu tenho um gênio tão forte, a ponto que ligaram aqui para minha casa que foi um sequestro, dizendo que estava com meu filho, eu só tenho meu filho. Eu dizia, pelo amor de Deus, eu só tenho ele. Eu vou matar o teu filho. Tu não vai matar o meu filho, nem um vagabundo. Porque tu é vagabundo, tu quer dizer dinheiro, se tu matar o meu filho. Tu tá aí me xingando, tu é vagabundo. E tu é burro. Tu é vagabundo e burro. Porque se tu assaltasse a loja, pegasse meu filho que é empregado. Como é que eu vou te dar dinheiro? É? Eu quase chorando, mas eu xinguei. Empregado, meu filho é o patrão. Você não é? Assim, ó, voltando. Festa Santana. As festas Santana. Tu também Era é. tradição Eu ia negra. também. Eu era pequenininho. Vinha negra dentro dos carros, São Pedro de Iguaçu. Era uma festa. Era uma festa. Era um encontro. Ô Jorge, desculpa. Pode começar de novo, só. Eles vão A gravar. gente Eles vão Espera só um pouquinho aqui, ó. É um assunto bem importante que a gente quer buscar. querem Os gravar. óculos aí tá indo como. Só que, ei, deixa eu só... Aqui a gente não quer assim, ó, também focar só nos problemas, sabe? A gente não Também nas quer festas, nas coisas. ainda na Terezinha. Ô, moço, obrigado pela banquetinha. Agradece. Por isso que eu falei pra ele, Obrigado. por isso que eu falei pra ele contar a Obrigado pelo história de café, vida dele, por que ele é um tudo. cara que teve muitas conquistas. Isso, exatamente. Muitas A gente conquistas. ainda na Terezinha. Muitas conquistas você. A gente Vou contar, eu quero Sim. ouvir, eu quero ouvir a história. A única falar coisa. agora. Eu só tenho um probleminha que eu vou passar pra ti agora, Carlos. É assim, ó. É porque o neném ele tem que tocar, né? E não é. Então ele tem que se organizar. Então o que era o propósito, né? O neném tem uma música, O Ser Negro, que é uma música dele. E nós tínhamos pensado aqui e fazer tipo como se fosse a finalização da conversa. Eu não sei se depois dá pra editar isso. E ele fazer essa música pra ele poder. E assim, ó. Que eu tinha uma proposta que eu já tinha passado para ele, e para mim era muito importante que cada um desse o seu depoimento sobre a questão da medalha. Mas eu gostaria, se nós poderíamos fazer rapidinho, assim, isso, que a senhora dissesse, olha, para mim, Não, eu sei, agora o neném já. fala, o senhor fala, ela fala e ele fala. Eu queria que falasse só assim, o que achou o que significa a questão de hoje, Biguaçu. Eu achei que quando ele começou, quando você entrou aqui, você entrou bem, hein? Numa fala muito boa. Diga assim, que bom que Biguaçu agora começou a parar para dar valor. Não foi o que ele falou? Foi uma fala super importante. Eu acho assim, ó, a partir do momento que eu cheguei aqui, ó, fui a Jane ser homenageada, tá? O Marcelo, que eu conheço o trabalho do Marcelo, a dona Neves ser lembrada, o Wilson, que é o irmão dele, que eu não tenho muita amizade com o Wilson, mas eu acompanho o que o Wilson faz dentro do esporte Biguaçu. Então, tem um equívoco. Talvez não tenha tido medalha para todo mundo agora, para todos aqueles que eu gostaria. A Associação Cultural Capoeira na Escola, eu queria que fosse a primeira a ser homenageada, que foi a primeira instituição a vir trabalhar sobre isso aqui. Entendeu? Até a própria Ivânia, que eu pesquisei, tem um estatuto, em 1988, quem começou a trabalhar organizado com as questões afro dentro de Biguaçu foi a Ivânia. Eu fui no arquivo da prefeitura, tá lá, cadastrado, e ela não vai ser homenageada. Que outros nomes surgem Então, lá? assim, a gente não é olhar assim ou outras coisas que às vezes as pessoas têm que a gente não gosta, mas a gente olhar pelo trabalho, pelo que ele representa também, além daquelas... Ele vai fazer a pergunta e daí você fala. Não, é uma pergunta para todo mundo, né? Falar Diga sobre qual a a medalha. importância da medalha. Você pode até tocar. Fala pra mim aqui, fala pra Leite aqui, ó. Eu acho importante a medalha
Não só agora, mas a medalha devia ter existido já há mais tempo. Né? Porque agora, 2013, que inventaram essa medalha homenageando os negros de Biguaçu. Eu acho que o negro já devia ser homenageado já faz muitos anos. Desde sempre. E agora que fizeram esse projeto, e ainda bem que fizeram esse projeto, lembrando da importância do negro no Brasil, em Santa Catarina e em Biguaçu. Até outro dia eu estava lendo que lançaram um livro em Antônio Carlos sobre a importância do negro em Antônio Carlos. Achei legal isso. E eu estou vendo hoje as pessoas dando mais importância para o negro. E eu fico contente de saber também que nessa data, na terça-feira, a minha mãe, 93 anos, também foi lembrada. E vai ser homenageada. Eu fiquei contente com isso. É muito bom sempre que o negro seja valorizado em qualquer espécie, em qualquer lugar, e não só em Biguaçu, mas em todo o Brasil. Eu penso que, como negros, sermos lembrados nessa data, que não precisaríamos realmente de uma data para sermos lembrados, mas o fato de sermos lembrados, isso nos diz e nos traz, nos reporta a um pensamento, que esse pensamento é meu, de que todos nós somos iguais perante Deus e que não precisa uma etnia para mostrar isso. Eu penso dessa forma. Partindo do princípio que nós todos temos os mesmos direitos, né, conforme prevê a Constituição do nosso país, todos somos iguais perante a lei e todos somos seres humanos. Então, também, né, eu acho que não haveria tanta necessidade assim de uma medalha. Mas eu fico feliz porque é uma forma é um reconhecimento. E isso prova também que a nossa raça, a raça negra, vem se desenvolvendo, vem mostrando o seu talento, né? E as autoridades, o povo de uma forma geral, ela está reconhecendo e está vendo isso. E a forma de reconhecer é a medalha. Mas nós sabemos das nossas condições, nós sabemos que somos capazes, né? E essa medalha simplesmente vai coroar o nosso procedimento, a nossa etnia, toda a força que nós temos. Eu lembro, falando em medalha, primeiro eu quero lembrar do homenageado, seu Doca. Se lembrar, falando de seu Doca, eu lembro a dona Catarina, esposa do seu Doca, uma das primeiras professoras negras de Biguaçu. Então é muito bom essa medalha levar o nome do seu Doca. Meus irmãos mais velhos, que nasceram para a década de 30, 40, todos eles foram alfabetizados, não aprenderam a ler com a dona Catarina, professora negra, que não seja esquecida. Tá. E é bom, como diz no hino de Santa Catarina, que irmãos somos todos e todos iguais. E que quebram-se cadeias, férreas cadeias, né? Espero que seja um elo, está começando a ser, ainda não está quebrado, está começando a trincar. E espero que essa medalha seja realmente um reconhecimento ao povo negro de Biguaçu. Tá bom? Pois a história é doída. É isso. Eu tenho duas coisas para dizer. Primeiramente, me entristece, e a segunda, estou feliz. Entristece porque demoraram muito para ver o valor que nós negros temos, né? Demoraram muito para ver isso. Okay? E a segunda é muito bom, a medalha nos fez bem, eu particularmente estou contente. Quero agradecer à Câmara Municipal de Biguaçu,
muito obrigado por ter essa noção de homenagear a gente. Acho que não tem que ser só isso, ano em ano, sei lá como é que é. Nós temos que ser valorizados todos os dias. Acho que faz parte do ser humano, né? Então, eu sou de poucas palavras. Eu canto. Meu desabafo, no bom sentido, é cantar. Assim, ó. A dor da crítica, a dor de não ter valor. A dor da crítica, a dor de não ter valor. Moro no morro, eu sou feliz. Sou chão, sou a semente, sou a raiz. Eu moro no morro, eu sou feliz. Sou chão, sou a semente, sou a raiz. Opa! Negro, negro. Ser negro é amor, ser negro é sentimento. A dor da crítica, a dor de não ter valor. A dor da crítica, a dor de não ter valor. Quando a gente sai em um ou dois ou três, há sempre o samba de roda pra vocês. Quando a gente sai em um ou dois ou três, há sempre o samba de roda pra vocês. Oh, 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 oh. Negro, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Negro, Jorge, oh, oh, oh. Todo mundo comigo de novo, vai, vai, vai. Oh, 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 oh. Negro, de novo. Oh, oh, oh. Repete assim, ó. Eu moro no morro, eu sou feliz, eu sou feliz. Sou chão, sou a semente, sou a raiz. Eu moro no morro, eu sou feliz, sou chão, sou a semente, sou a raiz. Oh, 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 vai. Oh, 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 negro. Oh, 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 negro. Oh, 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 negro. Oh, oh, oh. Biguaçu, ah, muito bom. Obrigado. Branco no preto, tudo normal. Iguaçu, África, África. Obrigado, gente. Preto no branco, branco no preto, tudo legal. Preto no branco, branco no preto, pra ficar legal. Preto no branco, branco no preto, tudo é natural. Preto no branco, pra ficar legal. Negro. Ser negro é amor, ser negro é sentimento. A dor da crítica, a dor de não ter valor. A dor da crítica, a dor de não ter valor. Eu moro no morro, eu sou feliz, eu sou feliz. Sou chão, sou a semente, sou a raiz. Eu moro no morro, eu sou feliz. Sou chão, sou a semente, sou a raiz. Negro, agora todo mundo já. Oh, 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 oh. Alô, Jorge. Vai. Oh, 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 oh. Professor Isabel. Oh, 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 oh. Negro. Oh, 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 oh.
ou três. Há sempre um samba de roda pra vocês. Quando a gente sai, é um ou dois ou três. Há sempre um samba de roda pra vocês. Quero ouvir assim vocês, vai. Uou, 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 uou. Ei! Uou, uou, uou. Beleza, vai, vai. Uou, 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 ei! Uou, uou, uou. Mais uma vez quero ouvir vocês. Uou, 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 vai, 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 vai. Amanhã Iguaçu, africana, África, África. Oh, é triste pensar que muitas tradições morreram e se foram, mas eu queria tentar também nesse documentário lembrar de algumas tradições que existiram. E uma é essa festa de Santana. O que era? Como é que era? Até Santana, eu fui criada vendo os meus pais, meus irmãos mais velhos, terem um terno novo, todo mundo comprar roupa nova. Era uma festa de origem negra, ou a comunidade negra do Prado, que é mais ou menos aqui hoje onde está localizado o restaurante da Gorete, aqui no Prado, o posto de saúde, o nosso posto de saúde, naquele ali. Era uma casa, mas ali aquela família tinha uma tradição. E eu me lembro que a senhora que morava ali era a Tiana, então certamente ela era a Ana, e o tio Eusébio. Não sei, todo mundo chamava Tiana e tio Eusébio. E ali eles se reuniam, fazia-se uma novena, tinha um altar com a imagem de Santana, fazia-se uma novena, tinha o capelão, até a história antiga fala, né, os capelões, que não tem parte, tinha o capelão que levava que ele levava, conduzia a reza, né? E tinha, todo mundo levava uma vela enfeitada, então depois todo mundo acendia aquela vela, porque eu era o festeiro de um ano e passava aquela vela para outra pessoa, aquela pessoa passava a ser o festeiro daquele ano, entende? Era uma mistura, às vezes eles misturavam com um pouco com o candomblé, era uma mistura do catolicismo, até leva à tradição negra, que o negro teve muito que esconder o candomblé através de... Né, tiveram que ser católico obrigados, praticamente. E então eu já ouvi falar que Santana, para o espiritismo, é Nanã, a avó. Depois agora, como eu faço parte da Capela de Santana, e mais ou menos no mesmo local hoje nós temos a Capela de Santana. Entende? Que quando foi criado por causa do... Que sempre ali, mais ou menos no mesmo local. Então nós adquirimos fazer a capela e quase no mesmo local. É a nossa Capela Santana. E hoje eu participo, então eu sei que Santana para o espiritismo é Nanã. Depois, envolvida com a capela, aí que eu aprendi que Santana é a mãe de Maria, né? A mãe de Jesus. Então é a avó. Avó de Jesus. É a avó de Jesus. Ao Dia das Avós, Santana, Dia dos Avós, né? 26 de julho, Santana, entende? E por isso, e releva um pouco aos pretos velhos do... Eu que traço esse paralelo entre Santana, o preto velho, minha avózinha, o vô, e assim,
E era festão, assim. Era um festão. música. Era muita festa. O pessoal- Era a festa do negro. O pessoal que São era, Jorge Fabé. o pessoal que era festeiro trazia bolo. Não sei se era para eles comer ali, ou fazer leilão, né? Trazia bolo. Tinha a dita marca da gasosa. Tinha a dita marca da A gasosa. dita Eu me marca lembro da que gasosa. uma vez meu pai e minha mãe foi festeiro, eles trouxeram um bolo e não sei se é para leiloar, mas era um bolo que eles traziam, os festeiros, né? E também que nessa festa acabava um pouco do racismo. E ali entrava branco e negro dançando, entendeu? Não era só do negro. Principalmente aquelas pessoas mais autoridades de Piguaçu dançavam nesse baile de negro. Até então, os bailes que tinha era separado. Tinha os bailes dos brancos, os bailes dos negros. E nessa festa de Santana eu via muito branco, autoridades, que dançavam nessa festa desse baile da Santana. Vinha gente dançando Carlos, São Pedro de Alcântara. Eles vinham a pé. A minha mãe vinha dançando Carlos a pé. E ia no outro dia de manhã a pé. E ainda tinha a domingueira. E eles faziam isso com todo esforço do mundo. A pé, dançando Carlos até Piguaçu e voltavam de manhã. E à tarde tinha domingueira e vinha. Era uma festa que os negros adoravam. Não, E acabou. Uma vez por ano. Só 26. A nossa capela hoje em dia ainda faz a festa de Santana. A festa de Santana. Ainda é feito, mas não se compara com a... Aquela- Agora virou católico. E antes era popular, digamos. E que tipo de música que tocava? Todo tipo. A música, a gente contratava os conjuntos da época. Hoje em dia é banda, né? Naquela época era o conjunto. As músicas da época. Era a música que estava em evidência. E tinha a marca da gasosa. Aí, essa meu aí era Deus, boa. a gasosa. Alto refrigerante. Eu também tomei esse refrigerante. Altas gasosas, alto refrigerante. Eram os únicos que tinham, acho que era O Wildner Já vou lá. tinha uma gasosa. A marca da gasosa. Então, Ele tinha fábrica aqui. Quem pegava era a moça que escolhia o homem e o homem dava uma gasosa para a moça no final da marca. Ai, que legal. Entendeu? O negro, Era o modinho deles vender o refrigerante. a negra que escolhia o negro para dançar e no final o moço dava uma gasosa para ela. Por isso que chamava a marca da a marca da gasosa. gasosa. Porque cada vez Era o que uma contrário. música era uma marca. Né? Vamos dançar essa marca? Então, a palavra marca aqui era o... Quando tocava uma música, começou uma marca. Referia-se à música. Começou a Referia-se a música. dançar junto. Aí o rapaz ia... E escolhia. Era o tipo de um flerte, né? Um flerte, né? sim. Ele ia E e quando a moça procurava a ficava na moça, frente do convidava a moça rapaz, pra dançar. E a marca da gasosa. Se eu era ao filho de contrário. um Era rapazinho, mulher na que marca convidava. da gasosa, eu ia procurar o dito cujo aquele. Se a Que eu moça, tava de olho. e a moça E os ficasse. rapazes também procuravam essa música. Aquele que tinha dinheiro para comprar gasosa. Aí não. Era um... Quem não tinha ficava de fora. E um detalhe. Quem não tinha dinheiro a gente sabia, né? Porque corria do Olha salão na pra hora fora. do... Aí a moça escolhia. Então a moça escolhia o cara para comprar a gasosa. Sabe E que eu aquele lembro? tem dinheiro, ó. Na época não tinha eletricidade. Na época não tinha eletricidade. Era na Pamboca. Era na a pomboca, Na a querosena. lamparina de querosene. Querosene. De manhã e nariz era só fuligem, né? E Mas era bom. E Todo esse- mundo se achava, né? e tinha um fogão a lenha que dava uma fumaça. Realmente. Que interessante, que legal. Tinha um fogão a lenha que dava uma fumaça a noite toda. Todo mundo dançando. Eu era pequeno, mas eu lembro dessa festa da Santana. Pô, dava uma fumaça e o pessoal dançando naquela fumaça, mas adorava. Todo mundo cheirou da fumaça do outro dia. E aí a luz era a pomboca de grosena. Não tinha, Pois luz, é. não tinha luz elétrica. A cultura é uma... Legal. Mas era uma festa. Remete a gente a outra coisa, se a gente for lembrar. E lembrando em tradições, uma coisa que era tradição, o pai dele fazia parte Cacumbi? que do ele tava cacumbi. procurando a dança do cacumbi. Era O pai uma dele dança. dançava. Meu pai, eu lembro que meu pai saía de casa com uma Então, roupa, uma assim, roupa ó. muito fina. Uma roupa Era linda. toda de branco, eu me lembro. Só que nós era pequenos, nós nunca fomos ver o pai dançar. Eu vi.
Nós nunca fomos ver o Pai da Sala, nós só lembro, né? Só Eu lembro me lembrava que meu até pai de saía. algumas músicas que eles cantavam, era o tipo assim de um... Mais ou menos assim, ó. Que eu lembro. É que a gente cantava, a gente, na roça. Nós não tinha celular. Mas Nós não ciranda? tinha televisão. Canta, Já vou canta. contar de onde veio essa história pra Nós não Conta aí, tinha conta aí. celular, Sabe nós não cantar? tinha Canta televisão. então, canta. Qualquer coisa era Não, atividade. ciranda? Então canta. Eles cantavam mais ou menos assim, ó. Senhor, senhor capitão, cadê É ciranda. o dinheiro? Era o tipo de... É uma Aí ele, ciranda. era uma dança. Aí ele, o capitão, um era capitão, eles trabalhavam, eles dançam uma dança com o tipo de uma espada. Aí, como assim, na dança, os soldados iam pra cima do capitão. O pai dele, assim, tudo um terno branco, com tipo de uma farda, assim, com tipo de... Eu lembro. O Ombreiras. capitão levava, assim, como uma divisa, né, que dizia Sim. militar. Falando militar mesmo. Aí ele dizia, o capitão dizia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais nada, eu só tenho meu boné e a minha espada. E os coisas repetiam outra vez, senhor capitão, cadê o dinheiro da nossa missão? E, o soldado teimoso não vê me... Né? Não venha pra cá que com essa espada eu posso te matar. E era mais ou menos assim o tipo de uma batalha cultural. Também E tinha. isso sim. Eu estudei sobre isso, assim. Né? Então, Mas eu vi. é Eles diferente cantavam. ver do que estudar. Que coisa maravilhosa. Mas se tu falar com o Didi, a E Ivonete, também tinha um terno, né? Também tinha um Essas terno. músicas, É. essas músicas foram Vieram de criadas, onde? estudando a história, quando os negros foram escravizados, eles ficavam, né, Nos porões dos navios. nos porões dos navios. Então eles ficavam, era uma maneira de cantar. Muitos eram, né, arrancados de suas famílias, como vocês mesmos falaram. às vezes muitos- dinastias. Então né? eles vinham para aliviar aquelas dores, né? Eles iam dor do cantando cativeiro, a dor do do cativeiro. cativeiro. Então eles vinham cantando, eles criavam muitas coisas a partir. que a gente também Eles veio descreviam estudando. a história deles. Que a gente Porque também... eu volto a mim, que gosto de escrever poesia, aquilo que está me matando eu descarrego em poesia. E desde 2005 eu não escrevo mais. Vamos voltar a escrever. Por Vamos voltar a quê? escrever. Porque tá bem, a vida tá boa. Por quê? Já mudamos do assunto, né? Eu escrevi uma poesia, na faculdade, uma amiga pediu para eu escrever uma poesia sobre o amor. Aí eu escrevi uma poesia sobre o amor, acabei me direcionando a Deus nessa poesia. Aí, digo, mas não era isso que ela pediu. Eu tenho no meu caderninho, só que agora eu não lembro onde é que está. Aí eu escrevi uma poesia, Rimas para o Amor. E nessa poesia eu disse que jamais eu ia rimar amor e dor. Aí, em 2006, né, Pierre? Eu me separei. Eu não escrevi mais poesia. Eu não quero rimar Amor e dor. amor e dor. Amor e Entende? dor. Pra que rimar amor e dor? É engraçado, então, o que eu digo. É assim, a gente... Então, falando da questão do negro, que escreviam, que dançavam. desabafo. No fundo, eles passavam para... Fizeram tipo de um folclore, que seria hoje, de uma dança, uma ciranda, talvez. Da dor deles, eles disfarçaram em dor, né? Eu não vi o Neném falar que escreveu aquela música com a revolta dele contra aquela morte de... Né? Não foi? Tem que ter uma inspiração, né? Eu queria ouvir um pouquinho que eles estavam Do falando. BR. Não, o que eu tava falando um pouquinho era sobre os negros, né, que tu deu entrada ali, que eu fiz o artigo, então a gente via bastante na relação de compadrio, que eles também tentavam, de uma forma de amenizar o cativeiro, fazer essa relação que, como os negros eram, cada um vinha de uma parte da África também, eles faziam com que a relação de batizado, que para a igreja era uma relação como se fosse o segundo pai, né? Eles viam nessa relação uma relação de afeto. Então os próprios negros, um convidava o outro para ser padrinho do filho,
né, que acabava gerando uma família, como eles, por mais que todos fossem negros, mas eles vinham de regiões diferenciadas, então eles não se conheciam. Nessa relação de compadrio, eles ficavam sendo como se fosse uma família, e também eles faziam dessa relação uma relação com o senhor, que muitas vezes eles convidavam o senhor para ser padrinho desse filho, para como se amenizasse o cativeiro também. Que como esse senhor seria padrinho, esse filho poderia ter um pouco mais de regalia em relação à escravidão, né? Justamente, então, nessa relação depois que Biguaçu, né, que foi colonizado em 1748, com o fim da escravidão, que é onde a gente vê que dá o surgimento das famílias negras nessa região, que é a região do Alto Biguaçu, né, que tem até um escritor que está escrevendo sobre os negros em Antônio Carlos, mas a gente também esquece que Antônio Carlos, até 60 anos atrás, era também de Biguaçu. Então toda essa região era Biguaçu, que também se localiza aonde é o... A Armação da Piedade, né? Se Sim, fala, a Armação da Piedade, o governador Celso Ramos e Antônio Carlos eram de Biguaçu. Há 60 anos atrás. Faz 50 anos, fez 50 anos agora, Antônio Carlos. Em 60 anos. Fez 50 anos agora. Eu estudava, eu já 50 estudava. anos então, 50 anos. Antônio Carlos fez agora 50 anos, semana passada. Que também é onde tinha uma grande população que era chamada aquele sítio velho. Exato, que era mais no final do engenho, que era lá mais no final de Antônio Carlos. Não, aqui é Sorocaba. Sim, mas mais pra esquerda, já ia mais pra Antônio Carlos. O sítio velho, não. Não, que era aonde a pessoa que está fazendo o livro cita Antônio Carlos. Mas não, tudo era Biguaçu antes. Então, então tudo era Biguaçu. São essas falhas que precisam ser corrigidas. E aí precisa um estudo mais aprofundado sobre isso. Que muitos negros também a gente vê que vem do Timbé da Tijuca. Exatamente. Do Timbé da Tijuca também tem muitos negros que é tudo a mesma região. Que é aquela região da Fazenda, Sorocaba, que tudo desemboca ali. Não é o nome desse lugar? Que não deixava de ser em outros... Onde se reuniam os negros eram os quilombos, os né? quilombos? Não deixa de ser. Tem muito forte ali. Isso tudo precisa ser pesquisado. E a família do Pierre? Porque a família do pai do Pedro. Se for ver a relação aonde os negros estão em Biguaçu, praticamente está nessa região. Aqui. Da Saudade, Prado, 500, mais pra dentro Timbé. É sempre nessa região aqui. Claro que depois, com a migração, eles, né, vão saindo. Aí eles foram, a maioria dos negros do Morro de Florianópolis diz que são descendentes dos negros daqui de Tijuca. que fugiram. Portanto, numa das entrevistas que a gente tem com a Tia Neves, ela cita que uma das irmãs dela, há 40, 50 anos atrás, foi morar no Morro do 25 em Florianópolis. Então tem muita imigração de lá, daqui de Biguaçu, para Florianópolis. As filhas da tia Araci, da família do muito Pierre. Eu digo que é dele porque eu sou separado do pai dele e era negros ali que a tia Araci da fazenda, era do da minha gado, sogra da mesmo, plantação, tem negros ali com eles propriedades e que trabalham em torno da sua propriedade. Sim, mas ainda. também é bom citar que toda essa propriedade que o negro trabalhava não era dele, era sempre arrendado. O negro geralmente ele não possuía posse. O que ele fazia? A posse era do branco, ele arrendava essa terra, né? Tipo, ele pagava para trabalhar nessa terra, né? Então, a terra também para o negro sempre foi uma dificuldade, que foi ganhando ao longo do tempo. Mas no início não, no início essa terra era sempre arrendada do senhor branco, né? Por isso a maioria dos negros, onde nós vimos, onde habita a maioria dos negros, né? Onde eles morros, porque para eles eram determinados, né? Os favelados. Por que chamam os favelados o negro? Todo negro é tido como favelado. Por quê? Porque vivia à margem realmente da sociedade, à margem no sentido de viver aportados em morros, não que fossem marginais, né? E agora as pessoas, é marginal. Marginal, morador de margem. Margem que é as margens da sociedade, vivia nos seus morros. Fechou, menor, né? Pegou a minha cadeira. Só mais uma perguntinha. A senhora lembra de mais alguma tradição? Música, dança
Não, mas não propriamente dita negro, né? Na época Assim, da ó, sua infância, o seu pai nunca nós falou de brincávamos de capoeira? ratoeira, era muito bonito, né? Ratoeira. Ratoeira? A gente A gente cantava. filmou uma pessoa fazendo ratoeira. É muito lindo. A gente tinha aquelas músicas, né? Ratoeira, não me prenda, que é. Sim. Só Tinha que- muita ratoeira. Só que isso é uma cultura também açoriana. É açoriana, Que é uma ratoeira. cultura açoriana. O tanto de reis também, né? Sim, esse que- meu trabalho é açoriano. Sim, que é o crivo, que automaticamente ele é incorporada uma dentro da cultura da outra, porque como o negro aqui tá, automaticamente ele entra um pouco na cultura. Como a ratoeira também entrou, né? Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. São versinhos que se fazia no terno de reis. Então isso acaba uma cultura entrando dentro da outra, não tem como se separar, né? Muito. Como hoje em dia tu dizer, por exemplo, que a cultura afro não é brasileira. Ela é assim, porque tipo, o negro se tornou brasileiro também, né? Então ele tá dentro da cultura. Celular. Deixa ele lá, tá muito interessante o nosso papo. Isso aqui é o que faz? Essas são tradições Açorianas. açorianas que hoje, ó, vemos da mão de Negros. um descendente Muito bem feito. muito bonito. maravilhoso. É Cadê a crivo toalhinha ou da é Sara? renda? É Isso aqui é crivo. crivo. Que é bem É mais num pedaço difícil. de pano. Muito Até bom. assim, por isso que a minha. Aí eu faço, eu invento, né? Querida, olha só, gente, que riqueza de coisa E a senhora aprendeu com quem? fazer pra mim quando eu Mas eu aprendi agora depois que me separei Ah, é. com a minha vizinha ali. É Que nós fazíamos pintura junto, eu na pintura, que eu até hoje eu não consigo dar um traço. É que essa cultura, como a renda de birro, porque eu já tive no Arquipélago dos Açores, né? Então eu fiz durante 12 anos parte do grupo Arcos. Então essa cultura, ela é uma cultura, ela é uma cultura açoriana como a renda de birro também, né? Mas Aí os meus panos de prata eu faço tudo assim. Querida, fala Que aí, é- amor. que é o crivo, né? Cultura de Bill. Sim. É aquela que nós passamos ali Sim, na que é a das trança rendas, também. elas Da são rede. as rendeiras. Da rede. Aqui eu É tenho a uma pessoa trança pra também. Renda. Dona Terezinha, eu queria Então? saber com a senhora se a senhora escutou do seu pai já. Se existia capoeira aqui antigamente, a dança. Meus irmãos eram bons na capoeira. Como? Meus irmãos eram bons na capoeira. Porque eles falavam muito em dar uma rasteira, né? Como não brigava com faca, o nego bom briga na mão, né? Eles se defendiam na mão, era essas histórias, né? Foi esse tempo Existia uma roda, existia berimbau, existia. Eu não sei, mas sabiam dar... Não sei se é do sangue, sabiam dar uma boa rasteira, que era uma coisa. Eles podiam não fazer a roda, mas os antigos ensinavam. O meu avô, o meu falecido avô, ele nunca conviveu muito com a gente, o pai da minha mãe, pelo fato da minha avó ser mãe solteira. Então, por isso nós somos da família Setúbal. Quem conheceu o Cantucho, né, que era árbitro de futebol, né? Antônio Carlos. Não, em Florianópolis, o Cantucho é da família, a minha mãe é da família do Cantucho ali dentro. Mas o vô Miguel pouco conviveu com a gente, ele dizia, o meu irmão disse que ele dizia assim, ó, esse rapaz de agora não sabe brigar. Porque quem o homem dá um tapa, vocês tiram a cara e dão uma barriga. O homem pula em pé, reto. Ele ensinava. Quer dizer, eram golpes de capoeira. Eram golpes. Se um vai dar um tapa, você tira a cara, eles te metem uma faca na barriga, porque antigamente pegava na faca. Ou não era? Era na faca. Facão. Era na faca. É, tira Era a a cara peixeira. da barriga. Era a peixeira a briga. Era. Tanto a gente tem o caso do marido da dona Zilda, né? Que foi morto com uma faca. Uma né? peixeira. E o marido, o pai do seu Diamantino, Isso recente?
Não. 14. Foi morto, 17. o seu Campolino matou numa garrafa. Eles brigavam de Entende? Tudo era defesa, né? Aí, tu vai estar nessa semana aqui Com na... uma garrafa. Tu vai estar ali na segunda